uma aula para vocês verem como passa rápido o tempo, né? Só vamos esperar um pouquinho das 8h30 para a gente começar a nossa aula de verdade. Mas gostaria de dizer que essa semana ficamos muito felizes porque recebemos várias redações, muitas mesmo, e praticamente todas já foram corrigidas até ontem, todas as que foram enviadas até ontem à noite, até quinta-feira, até terça-feira à noite, elas já foram corrigidas. Vi que hoje chegaram outras, até a última hora que eu olhei ainda tinham chegado duas hoje pela tarde, né? Ficamos muito felizes que vocês estão empenhados em escrever as redações, em seguir praticando. Agora, semana que vem, né? Hoje é a nossa última aula do primeiro ciclo, né? Nós vamos ter uma semana de descanso. Não vai ser de muito descanso, né? Vocês vão seguir estudando, mas vai ser um tempinho que vocês vão ficar um pouco livres das nossas aulas. Apenas uma semana, depois na outra, a gente já volta, né? Com um outro ritmo muito mais intenso, né? Ainda não é a reta final, mas já vamos se encaminhar, né? Para aquilo que daqui a alguns 2 meses vai ser a reta final para o Enem, né? Para vocês, né? É época de vocês realmente descerem a cabeça e estudar mesmo, né? Se praticar as redações já como Enem mesmo, né? Vai ter os simulados, que brevemente vocês vão receber mais informações sobre isso. A aula vamos começar daqui a pouquinho. Lembrem que a Letícia, a Mirella e a Júlia, elas estão sempre ali, prontas para ajudar vocês. E no final nós vamos ter aquela tiração de dúvidas, como a gente sempre faz. Na aula de hoje, né, vamos aprofundar mais a tiração de dúvidas, vamos dar mais liberdade para vocês. Hoje vocês podem trazer, como é a última aula do primeiro ciclo, vocês podem trazer todas aquelas demandas que vocês têm, todas as dúvidas que vocês têm sobre redação, como escrever, sobre argumentação, intertexto, recursos coesivos, tudo, proposta de intervenção, que é sempre bem polêmica, tudo que vocês tiverem de dúvidas, vocês tragam para o momento final da nossa aula, que hoje realmente é para fazer um desabafo geral, né? E não se esqueçam de seguir o Desafio Pré-Universitário Popular, né? Se vocês não seguem ainda, nas redes sociais, né? Tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter, e o nosso canal do YouTube, que lá vocês encontram quase todas as aulas que nós tivemos aqui, durante todo esse primeiro ciclo. Digo para vocês que aproveitem que nós temos o canal do YouTube, deem uma reassistida nas aulas passadas. Se vocês não puderam assistir todas, deem uma olhadinha, pelo menos em uma, assim, para, né, recapitular tudo aquilo que a gente viu. E sigam revisando, sigam praticando, tá? Então, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula 17, né? Nós estamos desde maio, né? Aulas toda semana, passa muito rápido. Mas a gente fica feliz que a gente está aqui, né? Depois de todo esse tempo, ter bastante gente ainda fazendo as redações e vindo nas aulas, né? Ficamos muito felizes e a gente conta com a presença de vocês, né? Para agora, para o próximo segundo semestre, né? Já um pouquinho atrasado do ano. A Luísa, estou com redação dessa semana feitinha, mas não consegui passar limpo ainda. Amanhã pretendo enviar. Pode ficar tranquila, Luísa, porque a gente vai receber, a gente vai seguir recebendo nessa semana, mesmo não tendo aula, tá? Manda quando tu achar melhor, e é muito importante essa revisão final, assim, passar limpo, né? A gente tem que valorizar bastante esse momento. Aproveitar. Vamos então começar a nossa aula. A aula de hoje, ela vai ser bem básica, ela vai ser quase uma síntese de muitos conteúdos que a gente viu desde o início das nossas aulas, do nosso ciclo, né, do nosso ciclo de aulas. Que vai ser, eu trouxe algumas redações aqui, e nós vamos analisar redação por redação de determinados temas, que são dos últimos Enems, né, tem de 2017, tem de 2019, tá? 2016 também. A gente vai analisar elas, quero que vocês participem, é importante que vocês participem, né? Quero atiçar o olhar de vocês, quero que vocês vejam nessas redações, né? O que está sendo escrito ali, o que ela quer dizer, o que ela tem que mudar, o que ela tem que melhorar, o que está errado, o que está certo, né? O que pode até estar certo, mas que poderia estar melhor, o que está faltando. Quero que vocês tenham esse olhar crítico para essas redações que nós vamos ler e analisar aqui agora, tá? Então, eu conto com a participação de vocês. Antes de começar,
sempre vale a pena lembrar aquela estrutura, né, obrigatória que a gente tem que seguir na hora de escrever o texto dissertativo argumentativo. E vocês tendo em vista essa estrutura aqui que a gente está revisando, ó, com essas 4 partes do texto, né, vocês vão conseguir enxergar melhor ali cada parte cada parte daquela estrutura que a gente vai revisar hoje, né? Então, o texto dissertativo argumentativo, né, é o texto que a gente escreve para o Enem. É o texto que a gente usa para a nossa redação do Enem, que pode vir como, não só apenas como texto dissertativo argumentativo, pode vir como texto em prosa, né? Pode pedir a redação mesmo, ou uma dissertação também eles podem pedir, vai variar muito, tá? E esse texto, ele é dividido em 3 setores. 3 setores que a gente pode considerar 4, visto que um deles é maior, né, e tem 2 partes, tá? O primeiro setor é a introdução, né, que é justamente o primeiro parágrafo, que é ali onde a gente apresenta a nossa tese e os nossos argumentos, tá? O desenvolvimento, que são os 2 parágrafos centrais, por isso 2 partes, que ali a gente desenvolve aqueles argumentos que a gente apresentou, ou os problemas, o P1 e o P2, o A1 e o A2, que a gente apresentou ali na introdução. Eu tenho visto algumas redações que vocês mandaram, que o pessoal tem se atrapalhado um pouquinho nessa coisa de apresentar 2 argumentos ali e ser exatamente aqueles 2 argumentos que tu apresentas na introdução que tu vai desenvolver ali no meio do teu texto. E no final, a mesma coisa, isso cai de novo. No final, nós temos que propor além de fazer a finalização da nossa ideia, nós temos que propor 2 soluções, 2 propostas de intervenção, 2 ou mais, né? Para aqueles 2 problemas muito bem em específico. Isso tem que ser muito claro, tem que buscar naqueles agentes específicos, né, do macete GOMIFS que a gente sempre fala. Tem que ter o questionamento aquele. O que fazer? Quem vai fazer, como fazer e para quem será feito, né? Sempre lembrar desse questionamento. E sim, específico para cada um daqueles 2 argumentos que a gente escolheu e desenvolveu no meio do texto. Isso é uma coisa que o pessoal tem se atrapalhado, tá? E vocês vão identificar nessas redações que a gente trouxe aqui para vocês hoje, tá? Vamos adiante então. Dúvidas podem ir mandando no chat. Eu, como vou ficar olhando mais aqui pro quadro, nem sempre eu vou estar olhando ali, mas as gurias estão de olhos bem afiadinhos, né? Prontas para ajudar vocês ali no chat. Vamos lá. Ah, essa aqui ficou bem clarinha. Vamos ver ali direitinho, então. Essa aqui é do Enem de 2019. Eu vou aproximar para vocês enxergarem melhor. Essa aqui é do Enem de 2019, que o tema foi sobre o acesso ao cinema no Brasil, né? E vamos começar a ler então. O cinema traz muitos benefícios, além de trazer muitas emoções e entretenimento para o público. Um dos problemas é que nem todo mundo tem acesso ao cinema, muitas vezes por dificuldades, ai, por dificuldades financeiras. Portanto, ele deveria fazer parte da vida de todos, nem que seja pelo menos uma vez na vida. O governo deveria ajudar nessa questão de mobilizar, como é que é ali? Mobilizar os cidadãos das cidades para arrecadar doações para que as pessoas e crianças possam entrar sem pagar nada. Muitas vezes as pessoas têm que se deslocar da cidade onde moram para a cidade vizinha, pois não é em todas as cidades que encontramos os cinemas. É isso para alguns, é, é bem complicado por tudo, como é que é? Por tudo depender de dinheiro. Seriam Teriam que investir mais nessa questão para que todos tenham acesso e não só o governo. Os cidadãos deveriam ajudar e se mobilizar. Então, gente, qual a opinião de vocês sobre essa redação? Né? O que vocês acham que falta? Né? O que tem que complementar? O que tem que estar além? Se ela está dentro do tema? Se a pessoa argumentou direitinho? Quais os erros gramaticais? Se faltou algum conector, vírgula, ponto, acento? Entretenimento, isso ali já no começo. Muito senso comum, muito bem.
né? Também uma coisa que eu vou apontar, olha ali a marcação dos parágrafos, não está muito bem definida, né? A gente não sabe onde começam de fato os parágrafos, onde eles terminam, está muito misturado, né? E parece que o desenvolvimento um seria uma proposta de intervenção. De que maneira tu enxerga isso, Vitória? Parece que todo o texto foi uma conclusão. Os parágrafos estão muito pequenos, e alguns parágrafos, inclusive, né, eles têm só uma frase. Aquele ali que a gente consegue enxergar, que é um parágrafo de 2 linhas e uma frase só. Portanto, ele deveria fazer parte da vida todos, da vida todos, nem que seja pelo menos uma vez na vida. Né, também repetição de palavras, né, isso cai. Repetição de palavras, a gente não chegou a falar muito sobre isso, mas a repetição de palavras também, ela pode ser considerada um tipo de senso comum, tá? Porque tu vê quando a pessoa está repetindo palavras demais que ela não tem um repertório diversificado, né? Um repertório sociocultural produtivo, como diz na competência, né? Ela não tem isso, né? Então, realmente, não vale a pena, né? Tem só um período naquela frase. Ali da Vitória. É preciso deixar linha em branco ao mudar de parágrafo? Não, jamais deixar uma linha em branco ao mudar de parágrafo. Jamais. Não devem jamais, em hipótese alguma, deixar uma linha em branco ao mudar de parágrafo. Isso é errado. Da parte que fala sobre o auxílio do governo, acho que ficaria bem melhor na conclusão. Tá, né? Que ele pede que o governo deveria dar mais assistência às pessoas ali. Tá, tem essa ideia, né? Porque a menina que fez essa redação, ela tá cobrando do governo desde o início, né? Então, sim, e geralmente quando a gente tem que cobrar do governo, é no final, na conclusão, né? Durante a redação, a gente pode até criticar o governo, mas a gente não tá cobrando exatamente dele, né? Que ele faça alguma coisa. Ela também cobra muito das pessoas, né? Ali mais pro meio, não sei, vamos considerar aquilo no terceiro parágrafo, ela já fala, já começa falando que o governo deveria ajudar a tal coisa. A Mirella falou, isso é muito importante. É verdade. Mantenha uma média de linhas por parágrafo mesmo. Por exemplo, vocês podem escrevam a introdução com 7 linhas, D1 com 8 linhas, D2 com 8 linhas e a conclusão com 7 linhas. Ou façam uma pequena troca, mas não passam muito disso. Faltou alguns detalhamentos de finalidade, modo e meio na conclusão. Pode ser. Não é, a Juliana falou um ponto muito interessante. É difícil de identificar, né, aquelas partes importantes do texto. Né, ela tá sempre, ela do início ao fim, ela traz ideias novas, né? Quando na verdade as ideias, elas são para ser novidade ali no comecinho, né? É ali que a gente tem que trazer. Não desconta pontos parágrafos com mais linha do que outra. Não, jamais. Mas é importante que vocês tenham os parágrafos bem organizados, né? Também é uma questão de impressão, né, que vocês passam para o corretor. Mas não desconta ponto, assim, número de. Vocês têm que só que atingir o número mínimo de linhas do texto, né, para não zerar. Mas um parágrafo maior que o outro não vai descontar pontos. Porque eu tô falando disso de 7 linhas para um, 8 linhas para outro, é um ideal, tá? Uma coisa que se encaixaria bem ali para vocês, mas não é obrigatório que vocês sigam. Né? Não tem, por exemplo, a introdução tem que ficar obrigatoriamente maior que a conclusão. Não, jamais. Não precisa se preocupar com isso. Aquela coisa, vocês têm que apresentar, defender o ponto de vista de vocês muito bem dentro daquele espaço e seguindo a estrutura, tá? Mas não tem essa coisa, ai, se esqueci uma linha, pular uma linha, um parágrafo, não. Isso não é uma coisa pertinente, uma coisa que você tem que fazer. Se desconta ponto rasurar a redação. Não. Inclusive, vocês podem fazer isso. Nessa aqui não tem muito. Aliás, acho que nem tem aqui. Mas nas próximas, algumas vão ter algumas rasuras, tá? Não desconta pontos. Por exemplo, se tu errar uma palavra, riscar por cima, ou até fazer
Né? O ideal é você simplesmente marcarem ela com um tracinho e botarem entre parágrafos essa palavra errada, né? Mas não vai descontar ponto de vocês. Fiquem tranquilos se isso acontecer, tá? Mas é aquela coisa, um texto bem arrumadinho, elegante, né, com uma letra legível, causa uma impressão muito melhor do que aquele cheio de rasuras, né, todo estragado. Então tome muito cuidado, tá? Mas fiquem tranquilos, se aconteceu uma vez, porque um acidente é normal, fiquem tranquilos, né? Não vai ter problema. Realmente, né? Vamos fazer uma síntese desse texto aqui. A introdução ali, ela já dá um pequeno panorama do cinema, qual é a relevância dele para a nossa sociedade, mas ela não segue aquela estrutura de introdução ideal, verdadeira do texto dissertativo argumentativo, né? Porque ela não fica clara qual é a tese dela, do que ela está falando e quais são os argumentos que ela quer apresentar. Inclusive, né, o nome da proposta de 2019, que era a democratização do acesso ao cinema, uma coisa que vocês não falaram aí, ela focou muito pouco nas palavras-chave, né? Tu entende que ela compreendeu a ideia, tu vê ali que ela compreendeu a ideia, mas ela não seguiu aquilo ali como um guião, de fato, né? Ela foi citando os problemas que as pessoas têm em geral, né, para o acesso ao cinema, né? Mas não pensou numa proposta de democratização, né, do cinema, tá? Vamos adiante. Depois vocês deem mais uma olhadinha nela. Redação número 2. Essa aqui é do Enem de 2016, que o tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vamos abrir aqui. Aproximar mais um pouco. Essa aqui a letra tá bem mais clarinha, né? Bem mais legível. Aquela redação, aquela que é a primeiro texto 1 que a gente mostrou para vocês, ela tirou por volta de 500 pontos. Não foi uma nota tão baixa. Vocês achavam que ela ia tirar mais, ia tirar menos? Quanto que vocês achavam que aquela redação ia tirar? Davam 0 para ela? Não, 0 é muito cruel, né? Ninguém merece um 0. Só se cometer uma coisa bem ruim mesmo, né? Mas ninguém merece um 0. Isso desmotiva total uma pessoa. Não, ela tirou realmente 500 pontos. Foi 520, uma coisa assim. Porque ela ali, ela cumpriu certas competências. Porque, por exemplo, ela não fugiu do tema, de fato. Tem alguns tangenciamentos, mas ela não fugiu. Ela escreveu sobre o acesso ao cinema. Tá dentro do tema, né? Ainda que não estejam bem ali as estruturas da redação, tu consegue enxergar que ela está querendo propor alguma coisa de intervenção para a sociedade. Tu vê ali que ela quer que tenha doação de alimentos para pagar, que ela quer que o governo tenha uma atitude, né? E ela fala que aquilo é um problema, né? Então é possível enxergar. O corretor ele deu uma navegada por ali, né? Para vocês verem que muitas vezes, né? Isso depende muito do próprio corretor, né? O texto de vocês tirar uma nota, né? Às vezes tem pessoas que escrevem textos maravilhosos, mas que fogem, né, de certos aspectos, né? Então, por isso que aqui no desafio a gente está sendo bem carrasco com vocês e cobrando de vocês muito, bastante, assim, para vocês chegarem bem praticados lá, né? Tenham todos esses questionamentos com o texto de vocês, né? Estejam sempre se confrontando, sempre questionando. Vamos para o segundo texto. Eu disse que era do Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa do Enem de 2018, 2016. No Brasil, é determinado pela Constituição Nacional. Outra coisa que a gente acabou não falando daquele outro texto. Ele não trouxe nenhum intertexto, né? Repertório sociocultural produtivo e com repetição de palavras, repertório sociocultural produtivo bem baixo, né? Mas vamos adiante. É determinado pela Constituição Nacional a liberdade de crença religiosa, um direito de todo cidadão brasileiro. Olha aqui, no Brasil, de todo cidadão brasileiro. É óbvio, né? Tô repetindo termos desnecessários ali. Apesar da laicidade do Estado, o desrespeito a cultos e manifestações religiosas é um problema constante no cotidiano da sociedade brasileira.
Tá bem, tá bem. Agressões físicas e verbais, impedimento de atos religiosos e uso da religião como justificativa à violência são exemplos de intolerância religiosa com frequentes ocorrências em todas as regiões do país. Segundo dados estatais, crentes das religiões afro-brasileira entre 2011 e 14 foram os mais afetados por práticas intolerantes às suas cerimônias de culto. Ainda que o Estado brasileiro seja laico, a religião possui uma grande influência na política, com um alto número de políticos que usam suas religiões de forma intolerante em suas propostas para a população, muitas vezes desrespeitando determinados grupos sociais sob o argumento proposto por suas crenças. Os atos políticos acabam por influenciar na posição e opinião dos cidadãos brasileiros, colaborando para a propagação da discriminação de expressões de fé pelo país. Perturbação e violência contra o sentimento religioso é considerado crime no Brasil, com penas de detenção à multa, porém ineficientes e muitos casos acabam tornando-se impunes. A solução para os crimes de intolerância religiosa seriam maiores investimentos em educação, tornando a população mais respeitosa e com punições que reintegrem o cidadão punido mais tolerante à sociedade. O respeito está acima de tudo, e a fé é um território pessoal do indivíduo e deve ser respeitada. Pois bem, aqui nós já temos uma redação diferente, bem diferente daquela que foi escrita do texto 1, né? Mas ainda assim, tem coisas que realmente estão fora e que tem que mudar, né? Vamos lá. O que vocês acham dessa redação? Intertextos, está ok? Conectores, erros gramaticais, a argumentação, tá ok? Ali, comecem pela introdução. Falta alguma coisa na introdução? Não falou muito dos caminhos em si. Isso mesmo. Falta alguns conectivos. Não, conectivo. Quando a gente pega esse texto, tu sente uma falta de aplicativo de conectivo absurda, né? Porque ele não tem praticamente nenhum assim, daqueles que a gente usa. O texto parece uma lista. Tu não, quando acaba um parágrafo e começa outro, tu não tem a sensação que tá mudando de parágrafo. Parece que tá continuando, né? Só que me faltava ele colocar uma setinha ali na frente do primeiro parágrafo, uma setinha na frente do segundo, uma setinha na frente do terceiro e uma setinha na frente do quarto. Né? Não tem a relação, né, encadeamento entre cada um desses parágrafos e entre as próprias frases do texto não estão certas, está completamente equivocado, né? Repete palavras, isso é uma marca de senso comum, né? Ali naquela primeira frase que eu já tinha anotado para falar para vocês, ele repete ali no Brasil e depois na mesma frase, direito de todo. Ele está falando que no Brasil é determinado pela Constituição Nacional, né, a liberdade de crença religiosa, um direito de todo cidadão. E ele afirma de novo que é do brasileiro. Se é no Brasil, vai ser de quem? Vai ser do Uruguai? Vai ser do argentino? Claro que vai ser do brasileiro, né, gente? Então não precisa. Mas, né, ele já trouxe alguns intertextos, ele trouxe dois, né, ali a Constituição Nacional e ali os dados, né, os dados estatais, que aquilo ali com certeza foi tirado dos textos explicativos. Mas que mais que vocês identificam aí? Ali no desenvolvimento. Se bem que o desenvolvimento é a parte que tá mais ok, né? O problema tá justamente no começo e no final, né? O recheio do sanduíche tá bom, né? Ainda que faltem algumas coisas. Mas o início e o final que tá o pão, né? O pão de cima e o pão de baixo que estão fracos mesmo. Eles estão meio mofados, não tá muito bom. O início do desenvolvimento 1 tá um pouco sem nexo. Por quê? Falta de conectivos. Para vocês verem como a diferença que faz, né? Vocês colocarem os conectivos nos locais adequados do texto.
né? Principalmente nessa mudança de parágrafo para encadear um parágrafo com o outro. Vamos fazer outra comparação aqui. A redação de vocês é como um trem. É como um trem, cada vagão precisa estar engatado no outro, né? Vocês precisam que. E se esses vagões não estiverem engatados, o trem vai se soltar todo, vai descarrilar todo. Né? Então vocês precisam que cada um desses parágrafos eles estejam bem juntinhos, bem presinhos um ao outro, através dos conectores. O trem da redação. Ali na conclusão, ele fala sobre investimentos da educação. Tu acha que isso é senso comum, Vitória? É, eu também acharia senso comum. Na verdade, não tá errado. Inclusive, tá bom, né, falar isso aí. Ah, porque tem que ter mais investimentos na educação, né, para resolver todos os problemas. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala. Tu tá jogando a culpa de todos os problemas no governo e a educação é que é responsável por resolver tudo isso. Né? Aí a gente pensa, quem dentro da educação que vai resolver isso? Né? Vão ser os professores, vão ser orientadores pedagógicos? Como que vai se fazer isso? Simplesmente investir em educação para mudar essa realidade, para dar caminhos, né? Inclusive, teve uma pessoa que falou mais adiante, eu não lembro quem, que falou dos caminhos, né? Que o texto fala muito pouco nos caminhos que a gente tem que tomar. Ele fala mais, né, na intolerância religiosa no Brasil em si, mas ele não foca muito nesses caminhos que a gente pode propor, né, para acabar com a intolerância no nosso país. Né? Ele dá no final, acho que isso fez com que deixasse mais para aquele lado. Né? A ênfase, na maior parte do texto, é justamente na intolerância religiosa. Né? E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente sempre diz para vocês. Então, isso foi para trem, esperando a próxima comparação. Eu acho que seria necessário citar o MEC como agente. Pode ser, né? Mas também falar só o ministério é muito amplo, né? As gurias sempre falam para vocês dos ministérios, porque a gente sempre a gente gosta de pegar ministério, né? Mas o que é o ministério em si? Qual órgão dentro do ministério deve ficar responsável por isso? Ou o ministério deve incentivar escolas, deve incentivar universidades, né? Ou a gente pode fazer uma proposta, né? Que todas as escolas agora, elas têm que ter aula de ensino religioso obrigatório. Muitas têm, outras não têm, né? E nem sempre tem professor, e seguido pega um professor de outras disciplinas para dar aula de ensino religioso nas escolas, isso é uma realidade, né? Mas, né, que trate de todas as religiões, que discuta problemas de intolerância religiosa, né? Principalmente num país como o Brasil, né? Poderia ser uma boa proposta, se a gente for falar de educação ali, né? É automático, a gente já pensa, ah, o problema pode ser resolvido com a educação. Vou citar o MEC, né? Vou citar o MEC. Inclusive, vocês mandaram essa semana, semana passada, retrasada, a gente tinha passado aquela proposta do tema da leitura, né? Da formação do cidadão leitor no Brasil, era uma coisa assim, né? Aí muitos fizeram a proposta que o MEC tinha que fazer uma parceria com a mídia para criar uma propaganda, né? Uma propaganda governamental para incentivar a leitura na televisão. Aí, esses dias, hoje mesmo eu vi, tô na televisão vendo é uma propaganda do governo federal incentivando a leitura. É interessante isso, né? Porque eles incentivam a leitura na propaganda, mas a taxação dos livros, né? Que eles querem fazer, né? Muito bem relacionado. Mas vamos adiante. Outros pontos que vocês notam ali. Vocês sentem falta de alguma coisa? Vocês acham que a pessoa que escreveu esse texto, ela tá falando muito das vozes da sua cabeça? Ela tirou aquilo do além, né? Que atesta o que ela tá falando ali, né? Ai, sim, eles estão incentivando os pais a lerem os filhos, porque isso vai melhorar o desenvolvimento deles na escola, nos estudos. É bem assim. Mas vamos adiante, então. Né, o problema mais notável nessa redação, com certeza, é a falta de conectores. Com certeza, a pessoa que fez essa redação tirou uma nota baixíssima nos conectores, porque a nota não foi tão baixa assim. Tirou 680. 680 essa redação. Foi razoavelmente alta, né, gente? Mas
Se vocês forem analisar por outro contexto, ela tá um texto bem organizado. Tu entende ali a ideia da pessoa, né? O que a gente está falando mesmo é dos problemas estruturais, que podem ocasionar muitas perdas de pontos, né? Inclusive o uso de vírgulas, né? Acentuação, né? Diversos problemas que a gente pode identificar. O que vocês identificaram ali? Identificaram alguma coisa de um erro gramatical, alguma coisa ali? Não encontraram nada, gente? Espera aí, gente, que agora aqui tá. Agora sim. Agora voltou ao normal aqui. Era meu computador que já estava bloqueado. Bem, já que não temos mais pontos aqui para vocês analisarem, vamos falar um pouquinho mais. Por exemplo, aqui na conclusão, ele fala aqui, ó, bem no final ele dá uma frase de efeito. Eu já na aula de frases de efeito. Respeite-se acima de tudo e a fé é um território pessoal do indivíduo e deve ser respeitada. Né, frase de efeito linda, maravilhosa, aquela famosa frase, né, que a fé é um território sagrado e deve ser respeitado. Uma pequena adaptação. Uh, legal, legal. Mas faltou uma relação melhor com o texto em seguida, né? Parece que ele escreveu aquela conclusão ali. Ah, agora eu vou botar uma frase para lacrar. Não encaixa bem, né, gente? Não tem condições. Vamos ver, eu tinha visto os problemas aqui. Aqui, agressões físicas, verbais, impedimento de atos religiosos, uso da religião como justificativa, vírgula. São exemplos de intolerância religiosa com frequente ocorrência. Gente, não se separa o sujeito do verbo. Ali nós temos um sujeito composto, né? Nós temos vários, nós estamos falando de várias coisas, né? E todas essas agressões físicas, verbais, impedimento de atos religiosos e uso da religião como justificativa à violência, tudo isso está relacionado ao verbo são. E aí a criatura ela vai lá e bota uma vírgula. Não, né, gente? Lembra daquela aula de vírgulas. Vamos lá. Mais algum ponto que vocês notaram aqui? Ah, outra coisa que a gente tem falado também um pouco nas aulas. Ali, ó, ele usou aqui no meio, ó, desrespeitando, né, um termo no gerúndio. Isso não é errado, tá? Mas já é um tipo de escrita que está ultrapassada, que não vai agregar, não vai ser bom para o texto de vocês, tá? Ele já pode ser também um princípio de senso comum se vocês estão usando um termo no gerúndio, né? Geralmente, quando a gente vê nas redações de vocês, a gente não diz que está errado, mas a gente diz que vocês têm que evitar, tá? Se por acaso vocês botarem um termo no gerúndio, né? Todas as palavras, todos esses verbos, né? Desrespeitando, andando, caminhando, comendo, subindo, andando, né? Uh, todos esses andos, eles estão no gerúndio. Então a gente pede que vocês evitem termos assim, tá? Vamos para o próximo texto, então. Aqui é uma redação maior, tá? Essa aqui é do Enem de 2017. Vocês podem ver que a letra é bem menorzinha aqui. É do Enem de 2017, que o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. A próxima também vai ser sobre esse tema, e vocês vão ver coisas mais... A próxima é mais curiosa que essa, mas vamos analisar algumas coisas aqui. Já exaltaria a ativista social Malala... Olha aqui, a Juliane que tinha falado da rasura. Olha ali, ó, dispõe dessa oportunidade ali. Foi feita uma rasura, tá? Isso aqui tá no espelho oficial da redação. E não teve problema, né? Não ocasionou perda de pontos, mas é um pouco desconfortável vocês verem ali um risco, estão dando texto e tem um risco, né? Mas vamos lá. Já exaltaria a ativista social Malala Yousafzai.
Acho que é assim que se diz. Vocês gostam de citar ela, falam bastante do livro dela. Em seus discursos, vírgula, o poder transformador de uma educação de qualidade para todos. Porém, o Brasil ainda apresenta desafios para uma boa formação educacional da população deficiente auditiva. Além disso, existe preconceito por parte da sociedade em geral aos surdos, o que acaba por aumentar os obstáculos no caminho que leva esses cidadãos a encontrarem uma formação estudantil de qualidade. Tá bem, essa introdução tá boa, mas nós temos alguns potinhos a analisar ali, a carnear um pouquinho, né? Ali, já exaltaria a ativista social Malala Yousafzai em seus discursos o poder transformador da educação. Eu mudaria isso aqui, botaria em seus discursos, já exaltaria, vírgula, já exaltaria a ativista social Malala sobre o poder transformador de uma educação de qualidade para todos, né? Ali, aqui vocês veem que tem uns bons conectores, porém, além disso, né, tradicionais. E tem um probleminha ali no termo. Isso nem todo mundo sabia quando foi feito esse Enem em 2017, que foi um tema muito polêmico, como todos, né? Mas esse aqui foi polêmico demais, porque ninguém esperava, né? Que é aquela coisa, o deficiente auditivo é diferente do surdo, não é a mesma coisa, né? Então, isso não foi julgado como fuga do tema, mas é um pequeno tangenciamento e causa confusão nas pessoas. O deficiente auditivo é aquele que não ouve parcialmente, né? O surdo é o que não ouve mesmo, tá? E são condições sociais diferentes de uma pessoa para outra, né? Assim, sob o conservadorismo e desigualdade de seu tempo, surdo, Beethoven, tornou-se um dos maiores maestros musicais da história, ao obter uma boa formação escolar, aquela vírgula não precisava, né? Contudo, os surdos brasileiros na atualidade, em sua maioria, não possuem essa oportunidade. Olha o que a rasura pode fazer. Não possuem essa oportunidade, em sua maioria. Contudo, os surdos brasileiros, em sua maioria, não possuem essa oportunidade, sendo muitos os desafios, apesar das últimas conquistas, para encontrá-la, como a falta de estrutura das escolas e universidades para receber deficientes, que pode causar acidentes. Tá ok, mas tá confusa a organização aqui, vírgulas demais, né? Ademais, a Constituição Nacional, de novo a Constituição Nacional, assegura o direito de surdos estarem protegidos de violência e discriminação. Proteção essa que, na maioria dos casos, não ocorre. Deste modo, parte da sociedade brasileira é intolerante com portadores de deficiência, o que leva surdos a sofrerem variados gêneros de preconceito, inclusive dentro do ambiente estudantil, por parte dos demais alunos e corpo docente. Portanto, mostram-se cada vez mais severos os problemas educacionais apresentados à população deficiente auditiva do Brasil. Tá, se vocês forem ver, os dois argumentos foram desenvolvidos tanto no parágrafo 2 como no parágrafo 3, eles já foram levemente apresentados aqui, né, na introdução. Isso é que vocês devem seguir. Isso é um ponto alto desse texto aqui. Aí, sob tal ótica, de modo a acabar com os desafios da formação estudantil da parcela surda, olha aqui, ele deixou 10 linhas para o parágrafo final dele. 11, na verdade. De modo a acabar com os desafios da formação estudantil da parcela surda da sociedade brasileira. Cabe ao Ministério da Educação adaptar todas as instituições de ensino do país com estruturas próprias a receber deficientes auditivos, com intérpretes de Libras e orientadores capacitados, além de inclusão da língua brasileira de sinais. Ele foi apresentar a língua brasileira de sinais pela primeira vez aqui na conclusão. Sabe? Podia muito bem ter desenvolvido melhor isso lá, né? E aqui, as propostas aqui, ele até fez mais de uma proposta, mas isso não está bem conectado com aquilo que foi apresentado em cada um daqueles dois parágrafos. Ele faz uma solução que serve para aquilo ali, mas ele não desenvolve diretamente para aquilo ali, né?
como na grade disciplinar obrigatória, de forma a orientar estudantes possibilitando a comunicação com surdos. Então, a poetisa Gabriela Mistral já diria que a humanidade ainda há de humanizar. A humanização da sociedade brasileira se dará em campanhas pela mídia em relação, olha, e outra rasura, em relação ao povo deficiente auditivo, financiada pelo governo ao tornar explícita a importância de diminuir a segregação social com os surdos, um dos maiores desafios. Assim, sob a viagem de Malala, ali ele faz a retomada lá daquele intertexto do começo, sobre Viagem de Malala, ficará claro o poder da educação transformadora sobre os surdos no Brasil. Bem, o que vocês opinam sobre essa redação? O que vocês acham? Que faltou? O que tá bom, o que tá ruim? Acharam que tem intertexto demais? Faltam alguns ajustes e gostou da redação. Essa redação ela tirou uma nota um pouquinho mais alta. Tirou 760. Mas se vocês forem ver ali a questão dos conectores, tá bom, né? O problema das vírgulas foi frequente. A letra tá boa, tá razoável. Mas aqui na conclusão não tá tão adequado ainda, né? E também pesou muito, né? Porque repetiu muito, além de repetir a expressão deficiência auditiva, deficiente auditivo e surdo, isso dá um baita problema, porque são termos diferentes, né? E em alguns casos causa agenciamento. Então, ele na competência que fala da compreensão da proposta do tema, isso pode ter pesado bastante, né? Confundiu deficiente auditivo e surdo. Tem um surdo ali no D1 que eu não entendi na frase. Aonde que tu diz, ademais, a segurança. Tá, o que portadores de deficientes auditivos, o que leva a surdos a sofrerem variados gêneros de preconceito. Porque ele fala dos problemas do surdo e depois fala em população deficiente auditiva do Brasil, né? Que são coisas diferentes. Peraí, não. Qual que tu tá falando, Juliane? Me diz a linha, de repente. Ai, eu tava olhando no D2, é no D1. Linha 7. Surdo. Aqui, o problema foi da vírgula. Surdo, ele tá caracterizando Beethoven, que é o grande maestro, né? Que ele era surdo. E aquilo ali também fiquei. Quando eu li a primeira vez, ele ficava, ai, que coisa horrível. Né? Ele deveria ter falado Beethoven antes, né? E depois caracterizado ele como surdo. Isso ficou ruim. Mais algum ponto? Vamos passar para a próxima, para nossa última, porque já estamos chegando mais ao fim da aula. E nós temos que deixar para discussão final, né? Essa aqui é do mesmo Enem. Ai, só um minutinho, gente. Essa aqui é do Enem de 2017, de novo. E também também é daquela redação polêmica dos caminhos, dos desafios da formação educacional de surdos no Brasil. E se vocês forem ver, ali naquela redação, ele não fala muito exatamente, né, da questão educacional. Ele tem bastante ênfase nisso, mas não é total. Aqui, o termo surdo refere-se às pessoas que não possuem a capacidade de se comunicarem, pessoas que não possuem a capacidade de se comunicarem através da língua verbal. Não é bem isso, né? Esses deficientes utilizam o sistema Braille para integração na sociedade. Entretanto, a sociedade, sobretudo o sistema educacional, não possuem uma infraestrutura adequada e. Ai, essa letra aqui. Aqui já perdi a ponto com essa letra. Sobretudo o sistema educacional não possuem
uma infraestrutura adequada e corroboram para a escassez da inclusão. Com isso, como assim escassez da inclusão? Com isso surge a problemática da inclusão dos surdos no dia a dia, como resultado, principalmente, da insuficiência de políticas públicas relacionadas à temática. Tá, ele fala ali da inclusão na educação, mas depois ele foca mais, né, na inclusão dos surdos no dia a dia, o que nem não é de fato, né, a problemática do texto. Nesse contexto, de acordo com o INEP, o número de pessoas surdas matriculadas na educação brasileira é baixo, de maneira análoga, comparando-as à quantidade de indivíduos que não apresentam qualquer tipo de deficiência aos surdos. Percebe-se o descaso relacionado a essa classe. Promover capacitações aos professores nas escolas públicas, também que aprendam, façam que aprendam a lidar com os deficientes. É uma alternativa para o Brasil alavancar o ensino inclusivo. Aqui, né, aquele final ele já tem uns tons de proposta de intervenção, né? Inclusive uma aluna, não é certo colocar entre aspas surdo, né, gente? Pra quê? Parece que tu quer dar destaque, como se fosse uma palavra diferente, né? Que tu queira dar destaque a ela, né? Não tá certo, é óbvio que não. E, né, ele não tem condições de falar isso. Não tem porquê. Ali ele já faz um pequeno início de proposta de intervenção, né? Então, isso não é problema, tá? Que vocês já deem uma pequena introdução àquilo que vai ser com a proposta de intervenção de vocês no final de cada um dos argumentos, do desenvolvimento dos argumentos, tá? Inclusive, em redações nota 1000 fizeram isso. E aí, no final, fizeram apenas uma retomada do tema e apresentação da condição final, que é aquilo que se exige de fato numa conclusão, né? Mas a gente prefere que vocês sigam escrevendo lá na conclusão a proposta de intervenção de vocês. Porque aí já é mais organizado e não tem erro, né? Muitas vezes o corretor ali pode até estranhar se vocês já fizerem essa proposta ali no final do argumento, tá? Mas não tá errado. Inclusive, a gente falou sobre isso, a Júlia falou sobre isso naquela aula que ela deu bem mais pro início, lá nos primórdios do nosso curso, sobre isso, justamente sobre começar o texto, né, desenvolver de fato essa argumentação, tá? Além disso, os deficientes devem desfrutar de políticas para obterem acesso ao mercado de trabalho. Os deficientes? Quais deficientes? Atualmente existe a Lei Brasileira de Inclusão, que determina a taxa mínima de deficientes que uma determinada empresa deve empregar. No entanto, a baixa escolaridade dos surdos é um entrave para esses indivíduos, conforme Immanuel Kant. O homem é aquilo que a educação faz dele. Logo, ele botou um. Ah, tá. Eu já ia um asterisco, não, mas era ali. Logo, é indubitável que deve haver uma educação adequada para que os surdos ocupem um lugar de forma efetiva no mercado, tá? Mercado de trabalho. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de políticas públicas para a reversão do atual sistema. Logo, cabe ao poder público investir, a incentivar os professores a se capacitar. Olha só, ele não vai capacitar os professores, ele vai incentivar os professores a se capacitarem. Olha só, a gente quer que vocês façam tal coisa, mas vocês fazem só se vocês quiserem, tá? Se não quiserem, não fazem nada. Por meio de cursos especializantes não sei, oferecidos pelo governo com o intuito de estimular a inclusão dos surdos nas escolas. Cabe também às ONGs criarem centros de convívio com pessoas, uma rasura de novo, aquela rasura não tá tão legal assim, né? E indivíduos comuns, a fim de aproximar essas classes. Ademais, a família deve inseri-los na sociedade por meio de escolinhas de futebol, por exemplo, com o propósito de disseminar a socialização. Apenas sob tal perspectiva, o Brasil se tornará um país mais plural. Como assim, gente? O Brasil precisa se tornar um país mais plural? O que vocês acham? Agora eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham dessa redação? Vamos discutir todos juntos agora, né? Que agora já começa a nossa discussão final.
Inclusive, se as gurias já quiserem ir entrando pra gente discutir aqui o final, Letícia, Júlia e Mirella, estamos abertos. Não notaram mais alguma coisa? Eu vou afastar um pouquinho aqui. Oi, Mirella. Olá, boa noite, pessoal. Essa aí eu acho que tá bem ruinzinha, né? Tá, né? Pra começar naquele começo ali, né? Oi, boa Oi, noite, Júlia. Oi, Júlia. tudo bom? O Braille, a língua do... Obviamente, né, gente? Que viagem. Como vou falar uma coisa dessas, né? A pessoa se confundiu, né? Acontece. É, Ah, mas tem que rever o texto, né? Tem que reler. essa redação tirou 720, eu acho. Pior que Não, não foi lá tão baixo. os leitores estavam Toma. É. Mais algum ponto que vocês observaram, gente? o indubitável. Que palavra? O que é isso? O que isso significa, né? Que não é, acho que não é, não transmite dúvida, eu acho. Eu É acho que sem é o mesmo que tu dizer sem dúvidas. Mas é uma palavra bem, indubitável. acho que a pessoa tem que ter muita certeza do que a palavra significa para colocar, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e não é. Onde que falta conectivos? Eu não consigo nem ler direito, sabia? Essa... Difícil. A letra é ruim. É que na verdade, pegando a folha na mão é mais fácil, né? Mas assim, digitalizado complica um pouquinho É. mais. E ele E o foge corretor. das marcas. E essa imagem aqui é do corretor, né? O Sim, corretor ele vê isso não é aqui. na mão. Ele vê isso aqui. Por isso a importância de vocês escreverem bem, né? Com uma letra bem clara, bem legível, bem bastãozinha. Né? Gente, mas isso aqui nas bordas, isso aqui é errado. A pessoa não Sim, pode sair da linha, tem que ser dentro desse quadrado aqui. isso pode zerar, gente, sério mesmo. Hum. É um fator que zera escrever além, né, das linhas. Significa isso aí, exatamente. Ah, sim. De maneira ali, faltou. Promover a capacitação de professores nas escolas públicas. Daquela segunda frase para a terceira, realmente. Precisava de uma ligação maior entre elas, né? É verdade. Eu acho Porque eles não legal ultrapassam direto. no professor, né? Qualquer tema, eles dão um jeito de botar no do professor. Pensa, pô, se tu fizer uma redação, sei lá, sobre direito, ninguém vai falar para os advogados se especializarem, nada disso. Agora, o professor nem precisa ser sobre educação, porque as pessoas vêm, professor tem que se especializar. Aí tu... Que Professor tem que incentivo que ser a gente tem, psicólogo, né, cara. para isso. É. Professor tem que ser psicólogo, tem que ser juiz, tem que ser advogado, tem que ser delegado, tem que ser tudo. Tem E, que ó, ser médico. uma carga excessiva de trabalho, né? Porque além de dar aulas, tem toda a preparação de aula. Nossa, tá louco? Qual o incentivo do governo que os professores, principalmente, né, do âmbito público mesmo, tem, gente? Não tem, tem. Um salário muito baixo. E outra coisa, vocês percebam que essas redações, por mais que tenham defeitos, elas não tiraram notas tão baixas assim. Então, se vocês o mínimo que vocês façam do que a gente tem falado todos esses meses, todas as nossas aulas, assim, vocês tiram no mínimo 600, né? Por mais que chegue na hora vocês não tenham um bom intertexto, vocês não lembrem, ou vai lá na conclusão e dá-lhe um senso comum, sabe? Vocês não vão tirar uma nota muito baixa se vocês seguirem a norma, né? O formato da redação. A estrutura. Porque é isso que eles querem, na verdade. Lógico, para tirar uma nota 1000, a pessoa realmente tem que ser muito boa. Agora, uns 600 ali. 500. Hoje eu vi um gráfico. O pessoal tira entre 500 e 600 a maioria. Eu até Mas a média de 2018, né, na redação foi de 592. Eu não lembro qual foi a redação de 2018. foi a minha, foi a manipulação do usuário pelo controle de dados negócio na de internet. dados, é. Ela foi 592 a média.
E só teve 53 redações nota 1000 no ano de 2018. Então, tipo, Imagina. é muito pouca gente que vai tirar 1000 mesmo. Mas não, Será que mas não vai que sair vocês um não 1000 possam aqui? tentar, né, gente? Acho Não, que vocês vocês têm não que tentar. podem tentar, é óbvio. Não vão chegar lá pensando. Vocês têm oportunidade. Vocês têm base para isso. Vocês têm base. Vocês têm essa oportunidade aqui que nem todo mundo tem. Né? A gente está aqui com força para fazer vocês tirarem notas altíssimas. Tanto que a gente sempre pede para vocês reescreverem redações que tiram menos de 800. Né? E essas análises que a gente faz são muito importantes justamente para isso, né? Para a gente identificar e pegar o que é de bom dessas redações e aprender o que a gente não deve fazer, né? Eu acho muito válido isso, assim, da gente analisar, pegar as redações, pegar redações nossas, antigas, que a gente já escreveu, né? Que tiramos notas mais baixas e ver como que a gente pode melhorar, onde a gente pode melhorar. Eu acho que isso é muito válido. Isso é algo Porque às para. vezes a gente... Oi? Agora, nas séries, vocês podem pegar, por exemplo, as redações que vocês fizeram no início e ver o que tem de ruim, reescrever. Podem mandar para a gente está aí. E outra coisa, se vocês forem assistir filmes, séries, livros, lerem livros, se liguem para intertexto, hein? Vão aproveitar as férias para colocar os intertextos em dia, né? Que isso, Júlia? O quê? Pra ficar olhando sério, é isso que tu tá querendo insinuar? Sim, senhora. Tem que estudar, tem que Eu estudar, faço vocês têm que férias. estudar. Júlia, sério? Tem que estudar. Não, mas eu tô dizendo, obviamente eles vão ter algum momentinho de lazer, né, gente? Vamos ver novela, vamos ver novela. Óbvio que tem que olhar, óbvio que tem que descansar. Vai Já voltar, olhem pra esse inclusive, a olhar novela, aquela triste. que eu falei na primeira aula, da novela da Bibi Perigosa. Vai voltar aquela novela. Vai passar Sério? agora, a das 9 vai ser. Ai, não, Aquela novela é cheia de intertexto, gente. sim. Sim, é. Sim, a Por uma partir de semana. uma semana só, gente. Na outra nós estamos de volta e contamos com a presença de todos. Não vai dar não vai dar nem tempo de ter saudade da gente. Não vai Uma semaninha. É só para vocês colocarem uma coisa em dia. Ó, a nossa aula hoje é dia 2, a nossa próxima aula já é dia 16, na metade do mês. Só não vou ter na semana do dia 9, do dia 7 ao dia 11, que vocês vão ter férias. Que é aquela semana para vocês colocarem as coisas em dia, né, e descansarem um pouco, porque nós já vamos entrar numa rotina um pouco mais intensiva, né, no próximo ciclo do desafio. A gente tem que ver, porque vai chegar dezembro, aí vem Natal, Ano Novo, e aí já vai ser o Enem. Uhum. Muito rápido, muito rápido. Principalmente porque vai ser em janeiro, né? E a gente vai ter aquela parte de Natal e Ano Novo que todo mundo vai parar para não estudar, né? Então, o que a gente vai ter para estudar vai ser mais 2 meses, praticamente. Uma coisa que eu falei ali do número de linha de parágrafo é que olha como fica estranho tu fazer um parágrafo com 3 linhas e outro com 10. Não tem um encadeamento das ideias, sabe? Se tu fizer um parágrafo de 3 linhas, não vai atingir aquilo que tu tem que atingir, sabe? Em termos de argumento, de tudo. Então, tenta sempre manter, essa coisa de manter um número de parágrafos é bom, porque o cara que pegar para ver a tua revisão, tu vai dizer, tá bonita, sabe? Pelo menos no papel. Essa aqui tá muito feia, olha, gente. Mesmo que tenha um número tão errado, assim, de linhas, tá mais ou menos, né? Mas olha, não tem a marcação do parágrafo clara. E principalmente, olha ali, ó, é meio dedinho, assim, de diferença, né? O que a gente fala sempre, aquela linguinha, acho que agora eu tô... Ui, ela. Gente, caiu o microfone. Deu, já de volta, problemas técnicos. Deixa eu ver uma linguinha aqui. Linguinha. Isso, a linguinha, ó, é bem aquela linguinha da tampinha, eu ia pegar, elas têm ali. Ou o dedinho também, né? Ou esse dedo, depende do tamanho do dedo. O meu dedo é bem fininho, né, gente? Também não adianta. Tem que ser um outro dedo meu. O que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Gente, agora é o momento de dúvidas. Fala, Júlia. Eu lembrei que eu quero pedir sugestões, né? Nós queremos pedir sugestões e debates que vocês queiram que a gente traga.
Porque na volta das férias a gente pode trazer vários debates, só que a gente precisa se preparar, né? A gente quer convidar pessoas, então a gente também tem que fazer o convite, tem que ser com antecedência. Então, nos sugiram o que vocês querem de debate, sobre o que vocês querem falar, e a gente vai trazer para vocês. A gente só precisa que vocês sugiram, né? O que vocês gostariam de ver, de ouvir, enfim. Por enquanto a gente usou a prata da casa, né? Mas a Sim. gente Adorei. fora. As outras ideias já estão anotadas, tá? Essa semana ainda a gente vai se reunir para organizar tudo direitinho, para dar o melhor para vocês, porque vocês merecem o melhor da gente. E agora é a hora do desabafo. Podem falar coisas que vocês até não gostaram. Sintam-se à vontade, querem que mude. Né? Estamos abertos às opiniões de vocês aqui. Esse momento é para isso. Além das dúvidas, é para vocês darem um parecer, né? Do que vocês acham que tem que mudar, né, daqui para frente nas nossas aulas. Tem que melhorar, né? Podem ser sinceros, gente. Estamos preparados. Sendo bem sinceros, bem sincerinhos. Estamos preparados psicologicamente. Claro, eu fiz isso agora mesmo. Eu já fiz isso hoje. Eu marquei o meio. Perfeito. Mas vocês nem precisam perguntar, gente. Façam isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Vocês têm que divulgar esse projeto. Né? Esse projeto precisa ser mais divulgado. Eu tenho muita dificuldade de fazer a conclusão com tudo que precisa. Vocês poderiam fazer alguma aula mais aprofundada sobre o assunto? Sim, com certeza. Com certeza. Mas tem uma aula sobre a conclusão. Tem. Foi a aula número 5, eu acho. Mas tem no YouTube essa aula? Não sei. Acho que essa tem. Tem. Foi não mas tem ainda assim podemos trazer de novo, não tem problema nenhum, Sim. com certeza. Acho que devemos trazer. É uma parte muito importante do texto, né? Muito importante. E faz falta uma boa conclusão. Uma boa conclusão. Mas dá uma reassistida nessa aula que na próxima, no intensivo, a gente vai reforçar esses parâmetros de novo. Né? Principalmente a questão dos agentes, né? E do que fazer, como fazer. Para vocês irem um pouco além, não ficarem muito no senso comum, né? Eu vejo, assim, que falta muito como fazer, né? Até às vezes tem a medida, tem ali quem vai fazer, mas falta, tá, mas e como que isso vai ser colocado em prática? Isso que eu acho que é o mais complicado, né? Como vai fazer? Mas não tem problema, Vitória, se a tua conclusão der mais linhas. Não tendo nenhum parágrafo com 2 linhas, tá bom. Sim, desde que estejam suas ideias bem defendidas ali, tá tudo certo. Tá? Não fica concentrado. Eu tenho que fazer de 10 linhas, tem que fazer de 8 linhas. Não. Faz normal, faz no teu ritmo, desde que esteja bem claro, com todas as suas ideias ali, detalhada e específica. Toda correção a gente fala isso, detalhada e específica. Sem dificuldade. Exercitando. Não tem uma receita assim, né, que a gente possa te dizer. Eu particularmente não tenho, não sei, porque eu também tenho essa dificuldade. Mas a gente tem que ir trabalhando. No fim, né? A sintética vem. Aí tem que aumentar aí desliga. Pelas dúvidas de vocês, a gente vai ter que reforçar muito ali a conclusão. Então tá, pessoal. Tá dando nosso horário já. Agora as últimas dúvidas para a gente encerrar. Tá tudo certo? Vocês acham a nossa aula de boa? Vocês gostam de assistir nossa aula? Vocês têm alguma sugestão? Muda isso, muda aquilo? Podem falar. Estamos preparados, né? Como eu já disse. Que bom. Muito feliz. Obrigado. E vamos fazer de tudo para ficar cada vez melhor. Com certeza. A gente ficou muito feliz que a gente teve uma redação com notão essa semana, né? Sim. Vocês estão, com certeza, evoluindo muito. Podem ter certeza disso. Zero defeito. E sempre que possível, a gente vai dar uns puxãozinhos de orelha em vocês. Sim. Tem que ter. Sem puxão de orelha não tem. Depois vocês vão nos agradecer. Vão. Quando pegar lá a nota e tiver um notão.
E se não quiserem falar nada agora, ou lembrarem depois, podem mandar e-mail. Podem chamar no Facebook, se vocês quiserem, que muitos de vocês já nos adicionaram. Então, nos chamem, né? Podem falar, se quiserem, tiverem alguma sugestão. Mas se for coisas mais formais, por exemplo, marcar a monitoria, até vou botar o e-mail dela aqui, com a Letícia, né? Aí vocês mandam o e-mail direitinho. Querem mandar textos para o e-mail, para ficar bem organizado. Então é isso. Tá, gente. Mas Tchau, tchau. Beijo, até daqui a 2 semanas, quando retornamos. Acho que é uma boa minha. noite. Oi? Acho que sou eu que começo, né? Sim. Isso, a próxima aula vai ser contigo. Boas férias. A Prof. Mi. Estudem, se cuidem, aproveitem, né? Aproveitem aí dentro de casa, mas aproveitem. Até dia 16, então, gente. Mandem as redações, não tem problema nenhum. Estamos aí para isso, tá? Temos muitos temas. Nem todo mundo mandou de tudo que é tema. Temos muitos lá na nossa pasta do Drive. Lembre da pasta do Drive. Se não tem o link, a gente passa para vocês depois. Eu acho que eu tenho. Tá, não tá aqui. Mas tá lá na página do Face também. Isso, tá tudo lá na página do Face. Tchau, gente. Podem Beijo. chamar a professora Letícia. Beijo, gente. Bom descanso.